Oi, gente, boa noite, mulherada linda, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live. Hoje, então, vamos estar eu e a Nerli conversando e hoje a gente vai falar sobre sexualidade e o poder feminino, né? O que é esse nosso poder que a gente traz junto com a sexualidade? Boa noite, meninas, bem-vindas! Que bom estar aqui com vocês. Então agora nós estamos a cada 15 dias fazendo a live, a Nerli. Antes a gente fazia toda semana e agora a gente passou para 15 dias a nossa live. E aí na semana retrasada, quando a gente fez a live, a gente comentou alguma coisinha sobre a sexualidade. E aí foi um assunto que o pessoal gostou e pediu pra gente comentar mais sobre esse assunto. Então hoje a gente vai abordar algumas coisas a mais do que a gente conversou na live passada. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Nelly que vai entrar junto com nós. Bem-vindas! Quem está chegando agora? Com essa chuvinha gostosa, né? Nós vamos conversar hoje, vamos bater um papo. De mulher para mulher, mas a gente sempre tem os meninos que entram aqui para nos prestigiar, para conversar com a gente também. E a gente vai trazer informações hoje sobre a sexualidade. Até que a Nerli não entra aqui com nós, vou comentar para vocês, não sei se todas vocês viram ali no meu Instagram, eu comentei, fiz o post falando sobre o Círculo de Mulheres, então dia 26 desse mês, eu abro o Círculo de Mulheres, nosso primeiro encontro. Vai ser numa quarta-feira à noite, das 19 horas às 21h30. No Círculo de Mulheres, a gente trabalha com questões relacionadas a nós mulheres, ao nosso feminino, e com questões que fazem parte também da nossa sexualidade, na nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, cada encontro serão 6 encontros, uma vez por semana, iniciando no dia 26. Cada encontro eu vou estar trazendo um tema referente ao universo feminino, referente ao nosso feminino que a gente vai trabalhar. São vivências que são feitas nesse dia. Então a gente ressignifica muitas coisas, a gente olha para muitas coisas. E o círculo, ele representa o quê? Ele representa que nós estamos ali juntas e que nós também somos, embora diferentes, mas que nós temos também questões que permeiam o nosso universo feminino, que é igual para mim, igual para você que está me assistindo, que fazem parte do nosso feminino, que fazem parte dessa nossa rotina de mulher, ou desse nosso dia a dia de ser mãe, dona de casa, esposa, mulher. E aí como que a gente consegue estar com todas essas áreas ou com todos esses papéis ao mesmo tempo, e a gente também consegue estar trabalhando com isso, estar lidando com isso e ainda nos olhando enquanto mulher, né? Sendo inteira também enquanto mulher. Porque às vezes a gente assume vários papéis, a gente cuida dos outros, ou a gente cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, ou enfim, tem outras funções de cuidar e às vezes a gente acaba se esquecendo de nos olhar. Então o Círculo de Mulheres, ele vem para isso, para fazer uma conexão com você mesma, então com a tua essência, e também para você saber que essa tua conexão, ela também pode ser feita com outras mulheres que também desempenham outros papéis, desempenham outras funções, e que muitas vezes a gente precisa trocar ideias, trocar informações ou trocar um conhecimento com outra mulher. Então é um espaço para que a gente faça isso, para que a gente tenha trocas, são vivências onde, como eu falei para vocês, a gente ressignifica muita coisa, a gente olha para as questões que estão doendo em nós e a gente também vê a outra, quando a gente passa a olhar o nosso feminino, eu comentei isso na nossa live passada, quando a gente passa a olhar o nosso feminino, quando a gente tem o feminino curado, a gente passa a olhar para a outra com mais amor. E a gente não vê a outra como uma competidora, ou seja, eu tenho que competir com ela porque ela é melhor que eu. Não. Eu passo a ver a outra como, talvez como uma irmã minha, mas como uma mulher como eu, que assim como eu tenho desafios, como eu tenho algo que eu preciso olhar, essa mulher também tem. Então é uma troca de informações,
É uma troca muito gostosa de amorosidade e é onde a gente vai se reencontrar, é onde a gente vai se reconhecer, que muitas vezes nesse nosso processo, na nossa vida, ou por alguma perda, ou por algo, enfim, que foi nos tirado, ou que foi nos levado, a gente acaba se esquecendo de nós, às vezes a gente acaba se perdendo. Então, é muito também para isso, para que a gente se reencontre, para que a gente possa se olhar com outro olhar. Então, assim, quem sentir o chamado de vir participar, eu coloquei ali o meu WhatsApp no post também pode ter o meu link do WhatsApp também na minha bio, que também pode estar me chamando para ter mais informações sobre isso. Vai ser um encontro, uma vivência de muita amorosidade, de muita transformação. Então, se você sente esse chamado, venha participar do Círculo de Mulheres. E aí, hoje a gente vai falar sobre sexualidade e o nosso poder feminino, né? O que essa sexualidade tem a ver com esse universo feminino? O que tem a ver com nós? Por que eu e a Nerli vamos abordar esse assunto? O que a Isabel vai trazer sobre a sexualidade? O que a Nerli vai trazer sobre a sexualidade? O que a gente vai trabalhar? Qual é o nosso bate-papo de hoje? O nosso maior objetivo, meu e da Nerli, quando a gente vem aqui conversar com vocês, bater esse papo, eu e ela, é para que você, enquanto mulher, você se reconheça com todos os desafios que você tem, mas que você se reconheça enquanto mulher acima de tudo, que você passe a se amar enquanto mulher acima de tudo, que você se olhe, que você se valorize, que você se enxergue, né? A gente comentou em uma live que a gente se olha, mas às vezes a gente não se enxerga. Então, que você possa despertar todo esse olhar amoroso, todo esse olhar de aconchego para com você mesma também, não só para o outro. E a gente muitas vezes perde esse olhar conosco, né? Então, o meu objetivo da Nerli é a gente vem plantando sementinhas que a gente sabe que vão florescer ao longo do tempo. Então, a gente traz uma conversa gostosa, eu e ela. Eu trago mais a questão voltada para as terapias, que é com que eu trabalho, e ela traz mais voltada para o trabalho dela. Eu falo mais, às vezes, do interno e ela fala mais do externo, porque a gente acredita que as duas coisas precisam andar juntas. A gente acredita que as duas coisas têm que estar aliadas, porque se às vezes eu não estou bem com o meu interno, eu não vou estar bem externamente. O meu externo reflete muita coisa do meu interno, que muitas vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta que vem de dentro para fora. E que também vai de fora para dentro. Então, a gente está sempre fazendo esse jogo, a gente está sempre nesse ritmo, né? E aí é esse o objetivo que eu e ela a gente traz aqui nas nossas lives. Então, a gente comenta sobre diversos assuntos, geralmente é voltado para o universo feminino, mas a gente tem um público masculino também que nos assiste e que entra ali e participa. O nosso foco é essa questão de você estar aliando o interno com o externo. Então, de você se olhar no espelho e você dizer, uau, eu sou uma grande pessoa, uau, como eu me amo, como eu me gosto, né? O nosso objetivo é para que você caminhe com as suas próprias pernas, para que você não precise sempre do outro. A gente vem comentando que o outro, sim, ele é muito importante na nossa vida, ele é muito importante para nós, mas ele vem para somar, ele não vem para completar. Você já é completa, então você precisa de alguém que venha para somar contigo. E é isso que a gente vem conversando nas nossas lives, é isso que a gente vem trazendo um pouquinho ali para vocês. A gente sabe que tem mulheres aqui, né, que nos acompanham, estão sempre com a gente toda terça. Então a gente agradece, obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem conosco, nos prestigiando. E aí, quando a gente traz essa questão da sexualidade, é um ponto bem importante para a mulher, porque nós não somos ensinadas, né, desde pequena, sobre a sexualidade. Eu sei que eu fui buscar muita informação também, fui buscar aprender mais, porque eu sou mãe de uma menina, e aí eu fico, às vezes, me perguntando o que eu quero ensinar para minha filha, o que eu quero passar para minha filha em relação à sexualidade. Não que quem é mãe de menino não tenha que ter essa preocupação, com certeza tem também. E é bem importante quando a mãe também trabalha essa questão com o menino,
porque ele passa a olhar a mulher com outros olhos, ele passa também a ter um outro tratamento com a mulher. Mas a menina, ela é mais delicado, porque a gente tem assuntos que são mais delicados, que a gente precisa trabalhar com ela isso em casa, para que quando ela se torne mulher, quando ela tenha a sexualidade dela que tá ali aflorando ou que tá aflorada, ela saiba que aquilo faz parte dela, que a sexualidade é algo que a gente traz conosco, que é algo divino, que até então também a gente não se dá conta disso, a gente também não é ensinada isso, a gente não aprende isso. E muitas vezes a gente vê a nossa sexualidade como algo que eu tenho que dar prazer ao outro, ou como se a sexualidade ela está em nós apenas para que a gente procrie ou para que a gente tenha filhos. E não é assim que funciona. Então é muito importante a gente conhecer, então como eu falei, eu fui buscar muito conhecimento porque eu queria ter um ensinamento para minha filha que ao mesmo tempo fosse claro e ao mesmo tempo fosse amoroso, para que ela conseguisse, desde a primeira menstruação, ela entender que o nosso corpo ele é um universo maravilhoso e que a gente tem que se gostar, que a gente tem que se amar muito para a gente poder estar com a nossa sexualidade, digamos, em paz com a nossa sexualidade, para que sim eu tenha uma vida sexual, um parceiro, enfim, que não seja apenas pensando no prazer ou pensando apenas com o seu objetivo. Na live passada a gente até comentou. Deixa que a Nelly vai entrar aqui, vou parar um pouquinho. Olá, Oiê, boa noite, boa noite. bem-vinda. Obrigada, tudo bem aí? Estava te ouvindo aqui. Hum, que bom. Pode continuar, tá maravilhoso. Então, como a gente estava falando na nossa última live, a gente comentou alguma. Olá, boa noite. Oi, bem-vinda, Bernadette. Nós comentamos alguma questão e a gente falou que a mulher, a Nelly até comentou ali que deu o que falar na live, que ela comentou da parte do nosso corpo feminino, né? Então a mulher, ela tem o corpo, o nosso corpo feminino, ele é todo, como é que eu vou dizer? Ele é todo, ele não é que ele foi projetado, mas ele tem, todo ele tem pontos em que nos dão prazer no nosso corpo. E a gente não sabe disso, a gente não é ensinada a isso. Então a gente às vezes acaba descobrindo de outras formas, às vezes que não é legal, ou a gente às vezes passa uma vida inteira que a gente não sabe disso, né? A gente aprende que a gente precisa dar prazer ao outro, ou que a gente só vai ter prazer com o outro, o que não é verdade, o que a gente quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente conhece a nossa sexualidade, quando a gente está em paz com essa sexualidade, quando a gente está bem com essa sexualidade, a gente passa a saber que a gente sozinha pode também se dar prazer. Então, quando a gente fala em prazer, muitas vezes remete ao sexo, e não é só o sexo que nos dá prazer, né? Por exemplo, uma comida que eu gosto de comer me dá prazer, um esporte que eu faço, ou um passeio que eu faço, uma viagem que eu faço me dá prazer, ou eu compro uma roupa que eu me sinta bem, que eu goste. Então, isso me dá prazer. Estar com a amiga, conversando com a amiga, me dá prazer. Então, são esses prazeres que às vezes a gente não percebe, acaba achando que o prazer ele vai vir só com o sexo, ou que ele vai vir só com o outro. E aí a gente acaba também não conhecendo o nosso corpo. Então, nós até comentamos na nossa última live. Eu quero que o outro me dê prazer, mas eu não sei aonde que eu sinto prazer. Eu não sei aonde que eu tenho prazer. Eu não sei qual é o ponto do meu corpo específico que eu tenho mais prazer, o que vai me dar prazer fazer desse jeito, né? E aí, como eu vim falando ali para quem está entrando agora, no começo, eu comecei falando que a gente não é ensinada a isso, não porque talvez as nossas mães não nos quiseram nos ensinar, e talvez elas também não tinham esse conhecimento que hoje a gente tem mais aberto. E também porque talvez nem elas sabiam exatamente sobre isso para passar isso para nós. E a gente sabe que a sexualidade, ela vem toda com uma questão de vergonha por cima disso, né? Então, é tudo muito velado, é tudo muito escondido, é tudo muito não forte, principalmente o homem ele já vem com outra situação, já vem com outro olhar, com outra visão. Às vezes é uma visão conturbada, que aí acaba, a gente comentou isso também na nossa live passada, que acaba às vezes
invadindo a nossa privacidade, ou às vezes acaba nos machucando, porque não é exatamente isso às vezes que a gente busca, mas que porque também eles não têm todo o conhecimento, ou porque talvez o conhecimento que eles tiveram foi passado de uma maneira errônea. Então a gente comentou também a questão da pornografia, né? Ela está aí e muitas vezes ela serve de ensinamento para essa sexualidade, ou para essa vida sexual, ou para o prazer, ou para o sexo. E a gente não aprende da forma correta, a gente não aprende da forma que nós mulheres poderíamos ou deveríamos ter aprendido. Mas foi como foi, né? O que passou, passou. O que a gente pode fazer daqui para frente, ou o que a gente faz agora daqui por diante. Eu falei, eu fui conhecimento, porque quero ensinar minha filha experiente, quero ensinar ela a ter um olhar mais amoroso, um olhar para se olhar para o corpo e assim poder dizer, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto e eu sei de repente também qual parceiro que eu quero ter na minha vida, né? E aí a gente tem esses fatores que daí nós vamos estar conversando hoje na live. E aí eu comentei também com o pessoal, o que será que a gente vai falar de sexualidade hoje, Anerli? O que que eu tenho para trazer da sexualidade com as terapias e o que que a Anerli tem para trazer da sexualidade com o trabalho dela, né? Então eu comentei que a gente faz um trabalho interno para o externo e do externo para o interno. E aí você quer comentar alguma coisinha? Antes que eu, senão eu começo a falar e não vou, né? Tá muito boa. Estou aqui conectada, te ouvindo. Então, boa noite a todos. Eu me atrasei um pouquinho para entrar. Eu estava aqui atendendo, fazendo o trabalho que eu amo. E estou com um probleminha técnico, então estou com o celular aqui na mão. Vocês me corrigem se eu me desequilibrar. Sobre sexualidade, né? A primeira ideia que as pessoas têm é ao sexo, né? Sexualidade e sexo, ao prazer sexual. E hoje eu falo assim, depois de muita terapia e muito autoconhecimento e para as profundezas, sexo é a parte mais superficial de qualquer relação. Então, sexo é que nem aquela música da Rita Lee. Eu gosto muito, sexo é bom, mas tem um outro contexto, o amor é diferente, né? E, e eu trato a questão da sexualidade como um prazer de viver a vida. Eu olho desta forma. Porque o prazer, a energia sexual, ela pode ser focada, canalizada para várias áreas da nossa vida. Uma delas é o sexo, o prazer de você sentir, né, se entregar para o teu parceiro, parceira, sentir seu corpo, é um momento de maior intimidade, né, com outra pessoa, de você desligar do teu eu e se conectar com a outra pessoa, é uma troca muito intensa. Então isso é, eu acho que é a parte mais íntima, assim, de se entregar. Mas a energia sexual, eu gosto de falar assim, ó, se você não tem prazer, não sente, tem dificuldade de se entregar para o prazer, principalmente sexual, provavelmente você também tem dificuldade de apreciar as coisas boas da vida. Tipo, apreciar a tua profissão, apreciar a companhia de um amigo, de uma amiga, seja online ou presencial, apreciar um bom livro, apreciar um pôr do sol, né? É a energia que move a gente, é aquela vontade de viver, a vontade de acordar no dia seguinte. E tem muitas pessoas que estão sem vontade de nada. Imagine de fazer sexo, é menos ainda. E hoje eu ouvi uma frase assim bem, estava conversando com uma pessoa e daí ela falou assim, para o sexo rolar, para o prazer rolar, né, que a gente estava falando sobre a sexualidade, tem que estar com a vida equilibrada, a pessoa tem que estar mais ou menos equilibrada, e isso me chamou a atenção, que realmente acho que é isso, quando você entende o equilíbrio, né, que momentos de prazer, momentos de força, momentos de viver, momentos de fazer, de criar, concretizar, e entender se a gente tem uma parte da nossa roda da vida, né? Que a nossa vida não é só trabalho, não é só prazer, não é só estudar, não é só espiritualidade, não é. Tem várias coisas que englobam a nossa vida. E quando a gente está perdido, se sentindo
sem chão, a gente também tem dificuldade de despertar para esse prazer, né? E como nós fomos, como a gente falou na outra live, né, que a gente foi orientada de uma forma muito reprimida, a mulher, né? Tudo era pecado, nada podia, tinha que se guardar para o parceiro, etc. E a gente acabou que também tem aquela coisa assim da dependência, às vezes emocional. A gente também foi criada, eu falo que tem pessoas que não são aqui do sul, né, são de outros estados. A nossa cultura aqui ainda é bem machista, né, que a gente é submissa ao marido, é ele que provê a casa. Então a gente ficou às vezes imersa a essa cultura e não acabou não se descobrindo o poder que a gente tem dentro de nós, que é esse poder de fazer, de viver, de ter alegria. E uma coisa que eu gosto assim de conversar com as minhas colegas, né, amigas que têm namorado, são casadas, do projeto de vida, né, Isabel, que às vezes a gente esquece quando está num um relacionamento. É, tem que ter o projeto de vida único. Eu, Nerli, tenho meu projeto de vida e Nerli tem o projeto de vida com fulano, né? Então é o projeto de vida a dois e o projeto de vida sozinho. Porque se você acontecer qualquer momento de não dar certo essa relação, ou você não está satisfeita sexualmente, ou não está satisfeita com o rumo que está levando sua vida, você fica acuada ali, sem tomar decisão, sem é, achando que é isso e tá tudo bem, sabe? Então é uma questão assim que eu comecei a olhar que a nossa vida ela depende dessa energia. Se a gente não tem essa força de viver, essa alegria, esse prazer de acordar, se arrumar e trabalhar, ou acordar, se arrumar e trabalhar em casa, para quem está de home office, ou quando eu fiquei ali na pandemia de home office, gente, eu me arrumava todos os dias, eu não ficava de pijama. Tem pessoas que o ano passado trabalharam o ano inteiro de pijama. Esse ano tem tá tendo algum evento fora, tem que sair uma reunião presencial, não tem nem roupa para vestir, porque viveu de pijama. Então, essa energia, essa coisa gostosa da gente se arrumar para a gente. Não é só porque você está trabalhando em casa, que você não está com a tua carinha aqui na mídia, que você não vai se arrumar. Esse é um prazer contigo, um prazer de viver. Aí que entra os elementos externos, né? Quando eu falo de trabalhar a beleza externa, é que quando a gente muda essa questão energética fora, a gente provoca uma mudança interna, que às vezes a gente não sabe. Aí tem as terapias alternativas aí para nos auxiliar, os terapeutas, os psicólogos, que nos dão suporte para a gente mexer com essas coisas internas. Então, são duas coisas que andam juntos. Às vezes a gente precisa provocar isso externamente para a gente se sentir melhor, fazer as pazes com o nosso corpo, né? Que mulher está sempre querendo emagrecer 2 quilos, né? Está sempre brigando com a balança. Acho que nunca está suficientemente boa, que a roupa nunca veste bem. E não é isso. É olhar no corpo, reconhecer esse corpo. Se está te incomodando, vamos ver quais são os caminhos para resolver, né? Então, é tão divino ser mulher e esse prazer de viver a vida, essa coisa que você expressa nos olhos. Uma coisa que uma cliente deu um feedback hoje foi assim que ela fez uma grande transformação. Até eu nem quero falar sobre isso aqui. Mas assim, aí eu pedi, e aí, como é que foi? Como é que tá o cabelo e tal? Nerli estão me falando que eu tô sorrindo com os olhos. Olha que lindo! Então é isso, essa alegria de viver, esse prazer consigo, com as coisas, está nos olhos. Tá aqui, ó, aqui não mente, né? E isso tá onde, né, Isabel? Internamente, o único de cada um. A gente pode ter esse prazer de viver, esse prazer conosco, com o nosso corpo, sem ter um companheiro ou uma companheira. É isso que a gente está trabalhando aqui, da pessoa se descobrir. E se tu tá casada, tem namorado, tem
um companheiro, uma companheira, um relacionamento, isso só vai fortalecer esse relacionamento. Quando você se conhece, se reconhece, ou, como a gente falou na outra live, a gente foi um papo bem descontraído, né? De falar pro parceiro onde que você gosta que toque, onde é legal, qual é a parte que você não gosta. E ter essa conversa íntima com ele ou com ela, né? De ter essa liberdade de falar, essa Aberta. compartilhar. É interessante porque assim, a gente cobra muito do outro, mas a gente também não se permite. Então, eu cobro do outro que ele tem que ir em determinados lugares ou tem que fazer determinadas coisas, mas eu não sei isso. Então, assim, quando eu trabalho com as mulheres fortemente essa questão sexual, eu sempre trabalho isso. Pega o espelho e se olha, né? A gente comentou na live passada também. Olha, pega o espelho e olha para tua vagina. Conhece a tua vagina. Diz assim, oi, tudo bem? Prazer, né? Que a gente não é ensinada a isso, a gente não é acostumada a isso. Tem mulheres de 40, 50 anos que nunca olharam para a vagina, e aí quer que o parceiro olhe para a vagina e que o parceiro dê prazer para ela, e aí se ele não dá, e aí muitas vezes assim, ó, ela nem sabe talvez que o prazer também vem ali do sexo e que também nós somos para ter prazer com o sexo, né? Não é pra gente dar prazer pro outro. Então assim, pega o espelho, olha para ela e conhece o teu corpo também. A gente vem comentando desde a nossa primeira live, né? Se olha no espelho nua para você ver como você é bonita, mas assim, se olha e se enxerga, não olha para tuas estrias, para tua celulite, para tua barriga que tá maior, para o teu seio que de repente está caído, enfim. Não olha para isso, olha para tua essência, começa a olhar para o teu corpo com olhos de amor, porque a gente só recebe o que a gente tem com a gente. Se eu não tenho amor comigo, como é que eu quero que o outro me dê amor? Se eu não tenho prazer comigo, e aí o prazer, como tu disse, não é só no sexo, é quando eu como alguma coisa, quando eu compro uma roupa, quando eu me sinto bem, quando eu me olho de pijama e digo, ok, tá tudo bem, quando eu me olho no espelho eu não tô de maquiagem, mas se conheça o teu corpo, então se olhe no espelho nua e conheça o teu corpo, olhe para as tuas curvas, e como eu falei, gente, o nosso corpo feminino ele é todo sentido. Então, assim, a gente tem prazer em todo o nosso corpo. Se a gente for ver, a gente não sabe disso. A gente acha que o lugar que dá prazer para nós é apenas a vagina ou apenas os seios, né? Enfim, qual é a parte do teu corpo, né? Você sabe qual é a parte do teu corpo que mais te dá prazer? Você sabe o que que essa parte do teu corpo também precisa? Qual é o movimento que precisa fazer? Então começa por você. A gente tem, por exemplo, na massagem tantra, a gente tem isso. Primeiro você se toca. Primeiro você se conhece. Primeiro você se diz aonde te dá prazer. Aonde são os pontos do teu corpo que você gosta de ter mais pressão, que você gosta de ter menos pressão. Aonde que é esses locais? Aí depois você vai para o parceiro. Então depois você ensina o parceiro, depois você mostra para o parceiro. E a gente não vem ensinada isso, a gente não traz isso. E aí a gente pega alguém que de repente ali no sexo ou faz de um determinado jeito, de uma determinada coisa, a gente não gosta, a gente acaba não falando, a gente fica quieta porque a gente acha, ah, não, não vou falar, porque ele vai achar que eu sou assim. Ah, não, mas eu também não posso falar que eu quero desse jeito, porque daí também ele vai pensar mal. Então, como tu disse, a gente é ensinada como se fosse algo feio, como se fosse algo impuro, como se fosse algo nojento. Então, a gente acaba trazendo isso. Então, como é importante a gente conhecer, a gente saber, a gente se amar, para a gente ensinar. Eu comentei no início da live aqui, eu, por exemplo, fui buscar muito conhecimento para passar para minha filha. Então, assim, ó, como é legal quando você sabe, quando você se conhece, você pode passar isso para os teus filhos, não só para quem tem menina, mas também quem tem filho homem, né? Como é legal você passar isso e como é legal você ensinar. E aí eu sempre falo que, assim, nós somos deusas, não se reconhece. Mas quando eu falo deusas, não é que a gente tem um poder divino ou que a gente tem superpoderes. A gente é divina sim, porque o nosso corpo, a gente dá a luz, a gente gera uma vida dentro da gente. E a gente não se reconhece. A gente não percebe. Nós tivemos o Dia das Mães agora domingo, né? Quantas de nós será fez essa reflexão? Que eu sou divina, que eu tenho um corpo que gera uma vida, e não só vida, a gente gera projetos, a gente gera energia, como tu falou, essa energia sexual que a gente traz com a gente, não é só para o sexo. A gente acha que é só para o sexo e a gente acaba deixando essa energia de lado.
E aí muitas vezes a gente não tem energia para ir para a vida, a gente não tem energia para o nosso prazer. O nosso primeiro chakra é o nosso chakra base. Então, assim, ó, quando o meu chakra base está fechado, a minha energia sexual ela fica fechada, ela fica bloqueada. E aí o que que a gente faz? A gente vai se fechando, a gente vai contraindo. E nós mulheres, o nosso corpo ele está todo interligado. E aí a gente faz o quê? A gente vai se segurando, a gente vai se fechando, a gente vai se endurecendo, e aí acontece o quê? A gente faz isso com a nossa vagina também. Então, a partir do momento que eu endureço na vida, que eu me seguro, que eu não tenho prazer fora com outras coisas, a minha vagina também ela se fecha. O meu chakra também fica ali bloqueado. E aí eu não deixo a energia passar. E aí eu não deixo essa energia sexual passar. Não deixo ela entrar e ela também não vai sair. Por quê? Porque eu tô endurecida, eu tô ali fechada. E aí muitas vezes eu não tenho prazer na vida, eu não tenho prazer com o meu parceiro, eu não tenho prazer nos pequenos momentos. Então, assim, que relação que tem aí, como tu falou ali, que a cliente diz que tem que estar equilibrado. Isso é uma coisa que a gente traz à nossa mente, se a gente for ver, é uma crença que está ali embutida. Por que que eu tenho que estar equilibrada para mim poder ter um sexo gostoso? Por que que eu tenho que estar equilibrada para mim poder me dar prazer? Por que que eu não posso hoje, talvez, me tocar e me dar prazer, mesmo eu não estando equilibrada, mesmo a minha vida estando de cabeça para baixo, ou mesmo eu estando no meio de um furacão ou estando perdida? Porque aí a gente é bem diferente do homem também. O homem ele não precisa de equilíbrio para ter o prazer dele, né? O homem não precisa de equilíbrio para ter energia sexual. E nós não, a gente pensa, olha aqui, a gente pensa que nós temos que ter esse equilíbrio. Tem muita coisa que a gente tem que soltar, tem muita coisa que a gente tem que se abrir. A gente vem aos pouquinhos, como eu falei, a gente não foi ensinada a isso, a gente não aprende isso muitas vezes em casa. Então é toda uma desconstrução. Se a gente for olhar antigamente, se a gente for olhar os nossos antepassados, as mulheres das nossas gerações anteriores, a nossa mãe ou as nossas avós, a nossa mãe ainda acredito que tenha tido mais prazer, né? Mas as nossas avós, por exemplo, o sexo era só para procriar, era só para ter filho. Dificilmente elas tinham prazer. E até porque elas tinham vários, né, filhos. Então, assim, a gente já traz isso no nosso DNA, a gente já traz isso na nossa carga. Quando a gente vê ali na sistêmica, né, a constelação espelha isso. Então, muitas vezes eu não me autorizo a ter esse prazer na vida, porque lá atrás, de repente, a minha avó, minha bisavó, meus antepassados, eles não tiveram esse prazer, tanto no sexo como na vida. E aí eu não me permito, às vezes, me abrir para também ter esse prazer, para saber que eu posso fazer diferente. Então, essa energia sexual é a energia que nos move da vida. Então, a gente precisa entender, a gente precisa aprender que quando a gente tem essa energia sexual, que ela está equilibrada dentro da gente, o interno, ela vai refletir no externo. E aí, ou do externo para o interno. Então, quando eu me olho no espelho e eu começo a me amar, eu começo a me dar amor, eu consigo me enxergar no espelho e eu consigo dar para mim o que eu quero, o que eu preciso, e aí o outro vai vir não para me completar, mas vai vir para somar. Eu consigo ir transformando aos poucos a minha vida. E uma coisa que dá para deixar assim leve para as pessoas que não têm idade para isso. Tem muitas mulheres que se descobrem depois dos 40, depois dos 50, depois que entram na menopausa, descobrem um prazer com o parceiro que não tinham antes, né? Que isso é uma coisa assim muito mitológica da gente tocar, né, e falar, porque também vem de uma cultura, né, que a gente já falou aqui, de um homem superestimulado e nós extremamente reprimidas, né? E vergonha de falar que eu gosto assim, gosto assado, quero assim, isso me incomoda, isso não me incomoda, né? E ter essa liberdade de falar é um autorrespeito, é um auto-amor conosco, é um autoconhecimento e, acima de tudo, um auto-amor, um autocuidado, né? Que a gente tem com o nosso ser, com o nosso corpo, né? Que o corpo, ele é um instrumento da nossa mente, né? Ele tá ali para te levar, que é a tua mente que governa. Mas também ele é um templo sagrado.
É onde você também tem esses momentos, né, de extravasar. É ele que te acompanha diariamente nos teus afazeres e estar conectada, né, com o corpo. A gente trabalha muito a consciência corporal no coach, né? Tem a consciência relacional, corporal, espiritual, várias consciências. E quando a gente vai para a consciência mental e corporal, eu percebo assim que as pessoas às vezes estão deixando a mente governar o nosso corpo, né? A gente não tem autonomia com o corpo. Então, cuidar da nossa mente, entender que é ela que manda, o corpo só obedece. E a questão do prazer com a mulher, eu acho que está muito ligada às crenças que a gente carrega conosco, né? As crenças, então olhar quais são as crenças que você tem, porque as crenças são as que nos movem também, tanto as positivas quanto as negativas. Se tu acredita que você não nasceu para ter prazer e para ter um relacionamento saudável, vai ser assim. E se você acredita que sim, você pode ter prazer e ter um relacionamento saudável, você também vai ter. De qualquer forma, você tem razão. Então, olhar para isso, né? E às vezes é uma coisa assim que a gente herdou, né? A maior parte das nossas crenças são formadas lá na nossa infância. E desmistificar isso, reconhecer, eu acho que tomar consciência dessas crenças que estão nos limitando e ter aquela afinidade com o parceiro, aquela liberdade de conversar, eu acho que é o primeiro passo para nós mulheres ter uma liberdade de, de prazer, né? Porque aí vem tudo conectado, né? Ou se você talvez não teve um dia tão bom e vai ter prazer com seu parceiro, tu vai relaxar a tua mente. E isso tu também vai sentir seu corpo, né? E não sei, eu acho que a grande dificuldade das mulheres hoje é desconectar do mental, né? E aproveitar aquele momento. Porque a mulher Perfeito. é muito E a mente, multitarefas. ela vai querer o perfeito, é como eu falei, a gente vai se olhar no espelho em vez de a gente olhar nossa essência, a mente que vai comandar, então a mente vai olhar a tua estria, a mente vai olhar a tua celulite, vai olhar a tua barriga, vai olhar que não tá legal aqui, que eu preciso fazer uma plástica ali, que eu preciso nananã. E aí a mente também direciona o corpo, também direciona pro sexo, pro prazer. Exatamente. E aí a gente fica tudo frustrada com o prazer, com o corpo, com a identidade, com a aparência, que tu só vai ter prazer e ser feliz quando tu tiver X corpo. Ou X imagem, X cabelo, X roupa, X sapato, X bolsa. E não é isso. Tudo está dentro de nós, tão fácil de acessar. É, e uma coisa bem importante que também entra nessa questão da gente não se reconhecer, da gente não se dar prazer, por exemplo, a gente ainda tem mulheres, né? Agora, em pleno ano de 2021, a gente ainda tem mulheres que fazem sexo ou que têm o prazer com a luz apagada. A gente ainda tem isso dessa vergonha do corpo, dessa vergonha do parceiro não ver o corpo, do parceiro não olhar. Mas e aí, o que que essa vergonha, o que que isso tá ali dentro? Qual é o gatilho que tá pinicando? Qual é o gatilho que tá disparando, né? O que que eu também não quero ver em mim? Ou o que que eu não quero enxergar, que aí o outro não precisa enxergar? E aí, de novo, mais uma vez, a gente também é diferente do homem nisso. Porque o homem, ele não tem. Ele é todo despachado, então ele não tem essa vergonha de, ai, mas não tô legal aqui, ai, mas isso. E aí, principalmente nós mulheres, se a gente for ver a nossa energia sexual, a gente muda muito ao longo dos anos, né? E de uma idade para outra. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem uma energia sexual mais aflorada. A partir do momento que a gente vai passando os anos, essa energia vai diminuindo um pouco. E quando a gente se torna mãe também dá uma baixada legal ali na energia sexual. E aí, às vezes, tu se esquece de ser mulher e aí tu, opa, cadê a, né? E aí o marido às vezes pergunta, cadê a esposa, né? Só tem a mãe ali, não tem a esposa. Então, o mental também tá passando a controlar, não, porque agora eu sou mãe, então agora tem determinadas coisas que eu não posso mais fazer, ou que não é mais permitido, né?
E aí são várias questões que vai envolver, que vai entrar nesse prazer, e a gente precisa conhecer, a gente precisa trabalhar isso. Então, às vezes, alguma coisa interna, como tu falou, às vezes são crenças que a gente precisa tirar elas dali, que a gente precisa limpar, ressignificar, que a gente precisa olhar. Então, eu bato muito nessa tecla da mulher olhar para si, olhar para o seu corpo, identificar os seus pontos de prazer, não só olhar o teu corpo quando você vai na ginecologista, né? A gente brincou na última live aqui que às vezes a ginecologista conhece mais a nossa parte de baixo que nós mesmas, né? E não é assim que tem que ser. A gente pode se olhar desde quando a gente nasce. E aí isso também é uma coisa que a gente faz sem saber, quando a gente às vezes fala para os nossos filhos. Não mexe ali quando eles estão descobrindo o corpo, né? Quando eles são pequenininhos, que eles começam a se descobrir, que eles começam a passar a mão nos órgãos genitais, a gente diz, não coloca a mão ali, não faz isso, fica de perna fechada, ó, de saia tem que ficar de perna fechada. Então, são coisas que a gente vai ouvindo que isso tudo vai ficando no nosso mental, vai ficando no nosso mental. E aí, qual é a forma correta e como que a gente deve ensinar, né? Como que a gente tem que buscar fazer um pouquinho diferente. E como eu falei, o que foi do passado foi do passado. O que que a gente faz a partir de agora? O que que a gente faz aqui por diante? Então, a mulher, ela tem, além dela ter esses vários papéis dela, essa questão da energia sexual que também vai mudando ao longo do tempo. Verdade, meninas, muito bem colocadas as palavras. Obrigada, Neide. A Neide está sempre aqui nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Obrigada. Então a gente também tem que ter esse olhar, sabe? E foi um olhar que eu fiz comigo também, porque quando eu me tornei mãe, eu percebi que algumas coisas mudaram muito. E aí você se pergunta, nossa, né? E só que muitas vezes o teu parceiro, às vezes, ele é bem compreensivo e às vezes ele não entende que como é que você deixou de ser aquela esposa ou aquela mulher que você era e agora você não está dando todo aquele retorno que precisa. Então, assim, claro que quando a gente é mãe, que a gente está ali no período da amamentação, quando os filhos são mais pequenos, a gente tem que ter uma atenção maior para eles. E como a gente está nesses vários papéis, nessas várias funções, muitas vezes a gente não tem essa energia. Ou muitas vezes a gente nem está pensando nesse prazer, não está pensando no sexo como o homem pensa. Só que a gente não pode esquecer que a nossa vida sexual ela é muito importante para nós. Para nossa vida pessoal também, profissional. Muitas vezes a gente não está bem com a nossa vida profissional e não é porque é, tem algo só externo que está incomodando, é algo interno e também isso pode ser no sexo. Então, assim, é uma questão bem importante que eu quero quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, presta atenção nisso. Qual é a área da tua vida ou o que que nesse momento hoje você está te incomodando, que aí o teu mental ele vai levar lá pro sexo, ele vai levar lá pro prazer. Qual é a área? O que que lá tá te bloqueando na hora do prazer? Quero que vocês façam essa reflexão para vocês verem a ligação que tem com o nosso mental, a ligação que tem o interno com o nosso externo. Então, o que está mexendo aqui dentro de mim que aí o meu corpo ele não consegue se abrir para receber esse prazer? E aí eu me fecho. E que eu estava falando quando a gente é mãe, né? Que a gente tem essas fases. Então, por exemplo, uma mulher que é mãe é diferente de uma mulher que não é mãe. As energias delas são diferentes. A gente não pode esquecer que a gente é mulher. Então, assim, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda para fazer esse retorno, né? Esse olhar para voltar, esse reencontro comigo. Então, eu estava falando ali do círculo de mulheres que vai ter um momento em que a gente vai fazer esse reencontro. E como tu falou, a partir do momento que eu conheci as terapias, que eu fui para as terapias, eu consegui trabalhar melhor com isso. Então, assim, ó, às vezes a gente tem vergonha de procurar ajuda e de dizer, né? Às vezes a gente tem vergonha. E às vezes eu vou, por exemplo, lá na Nelly cortar o cabelo, e às vezes eu preciso de uma conversa. Às vezes eu preciso comentar algo com o meu pessoal. E aí, eu comentando com a Nelly, eu me abrindo com a Nelly, isso vai abrir a minha visão e vai fazer com que eu tenha outros caminhos para mim trabalhar com isso. Então, assim, tem algo que incomoda, procura ajuda. Não É, tem, espera. tem umas questões que a gente pode juntar aqui com o que você colocou com a reflexão. Mulheres que têm candidíase recorrente, herpes recorrente, né? São todos sinais que o corpo nos dá de que alguma coisa não está em paz aí com o prazer, né? E Feminino.
As pazes com o nosso feminino, né? As mulheres também que não gostam de menstruar, que têm pavor da menstruação, né? Também é um conflito ali de feminino, né, e masculino. E falando assim de feminino e masculino, não dá para deixar de a gente comentar aqui o equilíbrio das nossas energias, né? Quando está com uma energia muito masculina, também pode acontecer essas questões assim diferenciadas, né? Às vezes um desequilíbrio, né? Muito prazer em determinadas coisas, nada de prazer em outras. E os gatilhos, né? Que quando a gente observa assim o que que a nossa mente está bloqueando do prazer, a gente também tem os gatilhos que nos levam ao prazer. Que são o prazer. Vou citar um exemplo aqui bem simples. Por que que alguns momentos você come que nem uma louca? Tu não tá com fome e tu come. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece às vezes, principalmente açúcar. Eu gosto de comer muito açúcar, tipo assim, muito chocolate. Coisas doces, eu como, não enche, daí eu como doce, daí eu quero comer um salgado. E por que que a gente come o doce? Porque o doce dá prazer. Dá uma saciedade, dá uma sensação de alegria momentânea. Então aí é um gatilho. O que está faltando internamente que você está suprindo com açúcar, né? Tudo está no interno. Qualquer eh, ação ou não ação do presente está envolvido com o nosso interno. Todo o externo está interligado e ele reverbera. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui de se conhecer, se autoconhecer. Pega e faz um mapeamento do teu dia. Começa, se você não tem, talvez nesse momento fica difícil uma terapia, faz o seu próprio mapeamento. Coloca assim, desde que você acordou, o que que você fez? Ah, hoje tomei café assim, assim, assado, fiz tal coisa, almocei isso, almocei aquilo. E vai se percebendo alimentos que te fazem bem, alimentos que não te fazem bem, é, cheiros, os nossos cinco sentidos, né? Eles são muito é, usados, né? Então, sentir uma comida azeda, né? Uma coisa azeda, ou uma coisa cheirosa, a luz, né? A cor da luz da casa, um cômodo com luz amarela, um cômodo com luz mais clara, qual é a sensação que te traz? Ou uma casa mais iluminada, uma casa mais fechada, que você não abre a cortina nunca, que tem móveis mais escuros, né? As cores e sentindo e vai fazendo o que, que te dá. Aí tu vai perceber o que, que te dá prazer, o que, que não te dá prazer, das coisas simples. E assim tu vai migrando para qualquer área da sua vida, para qualquer momento, qualquer. Pode ser uma relação de amizade, o que, que você gosta naquela amizade, o que não gosta. Enfim, tu pode seguir um bom mapeamento, vai te ajudar a te entender melhor. E quando você entende o outro. Não pense que tá auxiliando as outras pessoas o tempo todo, você está dando um conselho, você está dando um ombro, um colo, cuidando, ficar fazendo as coisas para os outros. Isso é uma fuga de você mesma. A gente tem os momentos que consegue auxiliar os outros, mas quando você só faz isso para os outros e não tira tempo para você, está fugindo de você, né? E essa fuga vai te cobrar um preço. E tu não vai pagar com dinheiro, com reais, euros, dólares, nada. Ela vai te cobrar um preço muito alto, que vai ser talvez até a tua saúde. Então, esse mapeamento, né? Hoje eu tive um dia lindo, maravilhoso. Ai, como eu tô me sentindo leve. Faz uma retrospectiva do que aconteceu nesse dia para ele se tornar tão lindo assim, tão leve, para você repetir. E o dia que também foi um dia pesado, difícil, anota, tenta entender o que está acontecendo. Porque a gente é muito cíclica, principalmente mulheres, né, com os nossos hormônios, quem não toma anticoncepcional, né, eu vivo isso. Gente, mudou a lua, eu me transformo em outra pessoa. Eu estava extremamente cansada, tipo, eu sei que tem uma conexão com a lua. Ali, domingo, Mas é segunda, maravilhoso.
quando a gente se percebe, quando a gente se entende, quando a gente lê o nosso próprio manual. Como é lindo, assim, como é curador quando a gente vê essa conexão que a gente tem, quando a gente percebe essa conexão com a Lua, e não só com a Lua, né? Mas quando a gente percebe essa conexão com a gente mesma. Então, qual é o dia que eu estou produzindo mais, qual é o dia que eu estou produzindo menos? E aí você falou do doce ali, né? O que está faltando na minha vida que eu tenho que colocar esse doce ali? Qual é a parte da minha vida que precisa ser adoçada? Qual é a parte da minha vida que precisa do doce? Por que que precisa do doce? E aí, muitas vezes, quando a gente não tem a nossa energia sexual equilibrada, a gente acaba se tornando amarga, a gente acaba se tornando muito irritada, e aí a gente não se abre para o prazer, a gente não se abre para o sexo, ou a gente faz o sexo porque a gente quer agradar somente o parceiro, ou porque precisa, enfim. E aí a gente acaba adoecendo também. Porque aí eu não consigo dizer não, mas ao mesmo tempo eu faço algo que eu não quero ou que eu não estou disposta. Mas por que que eu não quero e por que que eu não estou disposta? Muito importante, bem como a Nelly falou, eu sou cíclica. Então eu não vou estar ali os 30 dias do mês disposta e bem disposta. Mas quais são os dias que eu estou disposta? Ou, por exemplo, se eu não nem um dia do mês eu estou disposta, então tem algo que tem que olhar. Então, como a Neili falou e a Neide colocou ali, ó, mapear. Se olhar, tomar consciência, né, do que está acontecendo, né? Que não é normal uma pessoa não sentir prazer, não ter prazer com nada, né? E não se permitir ter um relacionamento prazeroso. Que eu sempre converso com as minhas terapeutas, né? A gente sofre até para ser feliz. Às vezes tu tá vivendo um momento assim de tanta felicidade, de tanto prazer em todas as áreas da tua vida, que parece que vai acabar a qualquer momento, que você não se permite viver aquilo, você tem dificuldade de aceitar isso. E quando a gente está com dor, tu tá sofrendo, tu tá passando por uma angústia, parece que aquilo vai, tu até aceita, sabe? Tu fica olhando, sofre e tal. E os momentos prazerosos da nossa vida, a gente tem mais dificuldade de aceitar, de desfrutar, de se entregar, né? Por conta de todas essas coisas que a gente já comentou aqui na live, né? A questão das crenças, do autoconhecimento, do merecimento que a gente traz conosco, né? E é um exercício legal para nós. Hoje eu até estava comentando aqui que com a pandemia a gente não se abraça mais, né? A gente não troca mais carinho, não troca mais aperto de mão, não chega perto das pessoas. E um negócio muito bacana é a massagem. Você ir receber uma massagem. Uma massagem de preferência relaxante com pedras quentes. Porque o que que acontece? Você consegue sentir, né? Tu sente o teu corpo, tu sente as sensações, tu sente os pontos de tensões, né, que você tem. E identificar também atividades que te fazem te sentir. Como eu estava falando, eu estava extremamente cansada ali, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu fui correr. E a corrida, para mim, me conecta com o meu corpo. Eu posso estar cansada, drenada, e a corrida me descansa. E aí virou a lua, lua nova. Nossa, acordei outra pessoa. Então, tem algumas pessoas que são conectadas com a lua. Outras pessoas vão se conectar com pessoas. Às vezes tu conversa com uma pessoa, nossa, como foi ótimo conversar com ela, eu estou bem mais leve, né? Então, ai, que legal esse ambiente, esse cheiro que tem aqui. Nossa, me deixou feliz. É a mesma coisa você inalar uma bergamota, a essência de bergamota, tangerina, que são essências que nos trazem os sentimentos de felicidade, né, de prazer, de alegria. E por que não a gente introduzir isso no nosso dia a dia para nos conectar com esse prazer, com essa alegria de viver, né?
quando tu fala da massagem, não só que eu preciso às vezes procurar uma pessoa fora, experimenta fazer com o parceiro, ou com o maridão ali, ou enfim, com a parceira, que não tem esse costume, não tem esse hábito, né? Pede pro parceiro fazer uma massagem, dá uma enrolada, diz que tá com dor nas costas, ou que tá com dor na perna, que hoje tá cansada. Pra ver, é bem isso que a Neily falou, que a partir do momento que vai tocando, você vai sentindo o seu corpo e você vai se abrindo, então você vai relaxando. Então, a energia sexual, a gente está relaxada, quando a gente está aberta. E aí você precisa também ver e saber por que que você não está relaxada, por que que você está aberta ali, o que está te incomodando, né? Então, mas primeiro, se conheça. Como eu venho batendo muito nessa tecla. Se conheça, faz uma automassagem você também, faz um escalda-pé, faz uma automassagem nos teus pés para você ver como é. Nossa, no final do dia que tu tá cansada, quando tu começa a massagear os teus pés, que tu começa a sentir, vem aquela sensação de bem-estar, aquele relaxamento, e aí tu vai fazendo massagem no teu corpo e daí tu vai identificando os teus pontos. Olha, isso aqui é legal. Então começa a se tocar, começa a se conhecer. De preferência, faça esse primeiro toque, essa primeira massagem sozinha, ter o teu espelho. E aí depois você passa ali pro parceiro, pra parceira, pro namorado, pro companheiro, pro maridão, enfim. E faça essa troca também. Faça a massagem nele também, antes de ir propriamente pro ato sexual. Porque é muito diferente, assim, muda muitas coisas. E às vezes a gente tá tão no nosso dia a dia, às vezes a gente tá tão no nosso doce que a gente não percebe essas coisas. Então, assim, às vezes são pequenas coisinhas que a gente coloca na nossa relação que dá uma pimentada, que dá uma melhorada, que a gente consegue ver esse prazer fluir. Essa semana passada eu fiz uma reflexão, estava pensando no nosso tema da live, e aí eu estava fazendo uma reflexão, né? Como algumas mulheres elas estão mais disponíveis e mais dispostas para o sexo do que outras mulheres. Qual a relação que isso tem? Né? Então, como eu comentei, muitas vezes a gente é muito tarefeira. Nós mulheres, nós somos tarefeiras. Porque a gente tem a impressão de quanto mais a gente faz tarefa, mais a gente é boa. Nossa, ou se a gente fica sentada no sofá com as pernas esticadas, a gente diz, nossa, hoje eu não fiz nada. E algumas têm ainda essa crença de que é pecado, de que você não pode ficar no sofá de perna cruzada, que você tem que fazer algo. Então, eu vou achar o que eu tenho para fazer. E aí, mulher é um bicho bem engraçado, né? Porque você tá em casa, você acha tudo que é coisa para fazer. Você acha um armário para limpar, você acha um guarda-roupa para arrumar, você acha a cozinha que tem que organizar, você olha na parede, você vê, nossa, ele tem uma telha de aranha para limpar aqui, mas aí você vê que o vidro tá sujo, você vê que a roupa tem que lavar, tem que estender. Então, assim, a gente é mega tarefeira, a gente adora essa tarefeira, né? É muito difícil pra gente não ser tarefeira. E aí essas tarefas durante o nosso dia vão enchendo a gente, vão enchendo a gente, vão enchendo a gente. Aí chega no final do dia, a gente não está disposta, a gente não está ali com aquela vontade, né? A gente não está com aquela energia de talvez se doar ao parceiro e também a gente se permitir isso. Então perceba por que que você foge muitas vezes desse sexo, desse ato ali, desse sentir o prazer. Por que que você tem que achar várias coisas? E aí a gente também é diferente do homem nisso, né? O homem ele tá pronto a qualquer momento. Bastou falar, ele tá ali disponível. Eu ouvi uma vez uma colega minha que ela disse, a gente tem que começar de manhã a se preparar já para de noite. Então, a gente dá risada, né? Como de manhã a gente já começa então a ancorar a energia, a gente já começa a pensar, a gente já começa a mentalizar que aí de noite a gente tá bem. Então, por que que a gente não pode fazer diferente? Isabel, o sexo é mais valorizado para o homem. Sim, o sexo é mais valorizado para o homem. O homem, ele vem, ele nasce com isso, ele é ensinado já a dar mais valor. Nós não valorizamos o sexo por todas essas coisas que nós falamos, muitas crenças que a gente não sabe a importância do sexo. Então, assim, muitas vezes a gente vê o sexo como algo sujo, como algo que não é bom, como algo que não é legal. Então, como eu falei, a partir do momento que a gente se reconhece como divinas e que o sexo é divino, gente, a gente tem uma vida. Se não fosse o sexo, a gente não teria essa vida, né? Claro que a gente tem a medicina que avança, enfim.
Mas pensa no momento da criação. E o porquê que o sexo iria existir também para nos dar prazer se não fosse algo divino, se não fosse algo pensado, se não fosse algo para nós. Então, nós mulheres, a gente tem que reconstruir isso, a gente tem que significar, porque a gente também pode dar valor para isso. Mas é como nós vemos falando, às vezes a gente não conhece, a gente não se olha, a gente não é acostumada, a gente não é ensinada a isso. Então a gente passa a não dar valor pro sexo. Ou a gente acha que a gente precisa fazer o sexo apenas para agradar o parceiro. E não é, é 50%. 50% eu vou dar prazer para ele e 50% eu vou sentir prazer. Mas a gente não sente esse 50%. A gente só dá os 50% e às vezes a gente nem 50% a gente devolve, porque a gente não é liberada, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente não se sente liberada para a gente dar valor para o sexo. O sexo é bom, o sexo faz parte da nossa vida e que a gente precisa disso. Quando a gente olha o sexo com outros olhos, e como nós comentamos na live passada, que a Nelly falou, a gente tem toda a história da pornografia que ela vem, que ela deturba isso. Então a gente sai dessa questão do divino, dessa questão saudável, para ir para uma questão um pouco mais desvalorizada, uma questão, enfim. A gente tem um outro olhar, né? E aí também, por falta de conhecimento, a gente acaba deixando de conhecer e a gente acaba deixando de olhar para esse prazer e de olhar muitas vezes para o sexo como algo bom. E aí a gente sabe que quando a gente tem um relacionamento com alguém, falou liberada, a gente não se sente liberada do sexo porque a gente vem ensinada que a menina ela tem que ser o quê? Ela tem que ser comportada, que ela não pode fazer isso porque é feio, ou porque ela tem que. Muitas vezes também a gente é ensinada que sim, a gente só vai ter filhos, a gente só vai procriar. Ou a gente é ensinada que a gente, como a gente falou, a gente tem que dar prazer pro homem, mas eu não posso ver pro homem aonde eu sinto prazer no meu corpo e como que eu quero que seja esse meu prazer, né? Eu acho que muitas que estão aqui assistindo nós e que vão assistir, enfim, a gente não foi ensinada muitas vezes a dizer para o parceiro, eu quero fazer um sexo hoje com determinada posição ou de uma determinada maneira, né? Então, nesse sentido que eu digo que a gente não é liberada, e é muito da nossa mente, isso como a Nelly falou, nossa mente comanda o nosso corpo. Então, muitas vezes eu não falo da maneira que eu quero, da maneira que eu gosto, ou como tem que ser. As regras para nós é o nosso parceiro. E às vezes a gente se sente incomodada, mas a gente acaba fazendo e acaba fazendo nesse sentido do inconsciente mesmo, como eu falei, a nossa mãe, nossos avós, a nossa geração, nossos familiares, nossos antepassados, eles não viam o sexo como algo prazeroso. Se a gente for conversar com o pessoal mais antigo, nem a palavra falar, eles não falam sobre isso. Então a gente traz isso no nosso DNA, a gente traz isso no nosso e inconscientemente a gente não é liberada por isso. Então a gente vem tirando os véus, né? A gente vem tirando os véus e a gente vem descortinando. E aí, a partir do momento que eu entendo que isso são crenças e que eu posso sim ser liberada para essa minha sexualidade, para essa energia sexual, que é uma energia de vida, que é uma energia que vai movimentar, o sexo também ele vai melhorar, o sexo também vai ser sentido e eu também vou olhar o sexo com outro olhar, eu também vou dar valor. E aí, como eu falei, nós mulheres, conforme vai passando os anos, a nossa energia sexual ela vai diminuindo. Quando a gente vira mãe, também a nossa energia sexual ela muda. A gente olhar, quando a gente não é mãe, a gente tem uma energia sexual. Quando a gente é mãe, a gente tem outra energia sexual. Porque daí você tem os filhos, então você tem um outro olhar, você tem uma outra doação. E aí, como eu falei, a gente é tarefa, então a gente acha que tem coisinha para fazer. E aí, às vezes, a gente não faz sexo, só que sexo, aquela gente que eu vou ter com o sexo, aquele prazer que eu vou ter com o sexo, não só com o sexo, mas com outras coisas que me dão prazer, é o combustível que vai gerar com que eu tenha vida, com que eu tenha sede de viver. Então, como eu falei, o nosso primeiro chakra, o chakra básico, quando ele está bloqueado, essa energia sexual não vai passar. E eu não vou sentir prazer, seja com uma comida, seja com uma roupa, seja algo que eu gosto. E aí eu fico insatisfeita, aí eu começo a ficar amarga,
Aí eu começo a ficar muito irritada, eu começo a ficar muito estressada, aí eu não estou disponível para o meu parceiro, para minha parceira, enfim, eu não estou disponível. Então, são essas questões que a gente precisa olhar para trabalhar. Não é fácil, é toda uma desconstrução. É difícil a gente dizer, olha, eu quero desse jeito, e até os homens às vezes, se assustam quando a mulher às vezes avança, né? Ou quando a mulher diz, olha, eu quero desse jeito, eu gosto assim, eu vou ficar algo da talvez se já é casado, se já não tem toda essa discussão. E eu acho que a gente aprende todo dia algo. Eu sempre digo que eu aprendo todo dia algo novo, algo diferente, né? Não só falando de sexo. Isabel, eu acho que tu tocou no assunto ali da tarefeira. Eu acho que uma coisa que nós mulheres fazemos muito é cuidar da casa, né? A gente quer a casa brilhando, impecável, a roupa bem lavada, bem passada, a comida bem feita, bem isso, bem aquilo. E a gente esquece que para o nosso companheiro talvez não seja importante isso, né? Porque se você manter a tua casa brilhando, como se ninguém habitasse aí, tudo no lugar, impecável, você sozinha, sem alguém para te auxiliar, trabalhando fora e ainda dando conta da casa, que energia vai sobrar para o sexo? Que energia vai sobrar para você cativar o seu casamento, o seu relacionamento, né? Então tu não vai ter energia, porque o homem ele é mais focado, ele tem uma energia tipo mais focada ali, fez e tá bom, tá pronto, e agora é minha hora de curtir. E nós mulheres nós não temos esse freio. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e chega o final do dia, é lógico, você tá morta. Como que você ainda vai, né, tirar um tempo para se olhar, para se cuidar e para se entregar para o prazer? Então, começa no início do dia, a gente já olhar para nossas tarefas e ver o que dá para delegar, o que é realmente é importante, a casa brilhando, ou os momentos de prazer contigo, né? Um prazer com o companheiro. E eu acho que nós mulheres temos muita facilidade de se perder aí. A gente acha que é importante, sim, gente, não vamos deixar a casa virar, né, uma bagunça, sujeira, etc. Mas ter um equilíbrio, né? De se dedicar também para o relacionamento, porque o relacionamento ele não é só casa limpa e roupa lavada e comida bem feita. Tem a outra parte, né? Principalmente quem é mamãe aí, tem a outra parte que tem que equilibrar, que é a questão que se a mãe não fizer, ninguém vai vir fazer por ela, né? E fazer esse equilíbrio, né? Olhar para nós mulheres nesse sentido de administrar a nossa energia, administrar o nosso tempo, né? Tudo é possível, mas a gente precisa desconstruir essa vida impecável, essa esposa impecável, essa coisa de imagem perfeita, da mulher perfeita, da esposa perfeita. Qual é a esposa perfeita? A esposa que sente prazer, gente. Às vezes tu se mata ali de trabalhar, de fazer as coisas para parecer perfeita para a sociedade, que você é uma esposa incrível, que cuida bem da casa, dos filhos, do marido. Mas a tua vida prazerosa é nota zero. Isso é uma esposa, né? Pensar porque a gente pensa muito para fora e a gente não tem esse prazer Nada conosco. disso, né? O que que as nossas mães ensinaram para nós que a gente tinha que era isso que a gente precisava fazer. A gente precisava limpar a casa, manter a casa organizada, cuidar dos filhos, cuidar disso, mas nossas mães não ensinaram pra gente que a gente também tem que olhar para esse lado do prazer do sexo, né? Como eu posso ser prazerosa, como eu posso dar e sentir prazer também, não que apenas eu tenho só que dar. Então é isso. Então a gente, inconscientemente, a gente não é liberada, a gente não se sente liberada. Que é mais importante eu ser tarefeira do que eu fazer isso. E aí a gente sabe que muitas vezes, e eu não vou dizer aqui que isso é certo, ou que você está falando isso porque você não sabe, ou porque você não conhece a minha história, ou porque você não conhece a minha vida. Mas muitas vezes tem uma traição no casamento porque a gente é muito tarefeira e a gente não olha para esse prazer, a gente não está disponível para olhar. Porque percebam, né? E a gente faz, eu faço esse movimento comigo diariamente. Quando eu estou disponível, como a Nerly falou,
Então, tem dias ali que você vai estar bem, que você vai estar feliz, que você vai estar alegre e você está disposta. E qual é aquele momento que eu estou fechada, que não é permitido, né? Então, percebam isso. Se preocupem que os outros vão falar, esquece do principal, que é sentir e viver intensamente. A gente também, a mulher também tem muito isso. Ah, eu não vou falar pro meu parceiro que eu gosto de determinada coisa, porque senão o que que ele vai falar de mim? Ou o que que a minha mãe vai falar se souber? Ou o que que a minha família, o que que... Então, tu fica no mental, mental ali. Então, a gente tem que desconstruir isso. A gente tem que É, se liberar para a vida. A gente tem que dizer, ok, daqui até aqui foi desse jeito. E a partir de agora, qual é o momento que eu quero viver? Como é que eu vou deixar o prazer entrar na minha vida? Como é que eu vou deixar o prazer entrar em mim, estar acessível a mim? é, Muitas Isa, vezes a gente não consegue sozinha, como a Nelly falou. Eu preciso de ajuda das terapias, ou eu preciso de ajuda de alguém. acontece, sim, né? Meus atendimentos aqui já são meio terapêuticos, né? No sentido de conversar com o cliente, de entender o mundo dele para fazer o melhor cabelo que vai se adequar para o dia a dia. E às vezes eu recebo mulheres que se separaram aos 40, aos 50, de um casamento extremamente sólido, e a frustração delas, que elas verbalizam, geralmente é essa: nossa, se eu tivesse deixado a casa sem limpar e ficado com meu parceiro, deixado as coisas sem fazer e ter vivido um pouco mais, né? Porque geralmente terminou o relacionamento por conta de uma traição, porque a gente não aprendeu a sentir prazer. Então a gente tem que aprender. O homem, ele já nasceu sabendo. E esse prazer que a gente fala, ele é muito de cumplicidade, ele é importante. Nenhum relacionamento vai ser equilibrado se não tiver essas coisas, sabe? Se não tivesse prazer, essa entrega da mulher com o homem. E às vezes, como o Douglas escreveu aqui, eu gosto do feedback dos homens, tem vários homens aqui na nossa live, podem pôr o feedback aqui que auxilia a gente. Às vezes a mulher está preocupada em manter a casa bem limpa, bem arrumada, com os filhos impecáveis, e daí não sobra tempo para essa intimidade. Porque realmente ela trabalhou o dia inteiro, ela está exausta. E daí a gente faz isso para quê? Para seguir o padrão que a família ensinou, que tu só vai ser boa esposa se tiver esses ingredientes. Mas é a parte de marido e mulher, que às vezes a tua mãe é bem isso, né? E da traição não vem só de uma parte, é porque daí as mulheres ficam muito frustradas, porque geralmente foi uma traição, né? Mas daí ela se vitimiza ou se arrepende das coisas que deixou de fazer. Então é um ponto assim a ser olhado. Coisas que a gente pode delegar. Tem coisas que contrata uma faxineira para fazer, né? Porque não precisa mais disso. Ou deixa sem fazer, né? Porque se você morrer hoje, a casa vai ficar, o trabalho vai ficar, o que que você vai levar? Os bons momentos vividos, né? As sensações, o prazer, a vida prazerosa de sentar tomar chimarrão com o teu companheiro. E eu vejo isso assim, que às vezes as pessoas não param para fazer isso. Que isso também é prazer, né? Essa convivência. Não, porque agora eu tenho que terminar de lavar roupa, porque tenho que terminar de limpar a casa, porque tenho que terminar aquilo. Deixa tudo ali que não vai fugir. Senta e toma um chimarrão, né? Esse é o prazer contigo também, não é só com o teu companheiro. É ter esses momentos prazerosos, se permitir sair desse piloto automático de fazer, 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 deixar tudo limpo, 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 e se permitir sentir o prazer de estar contigo. E agora tu falou ali do companheiro, né? Falou dos homens, então eu também quero chamar a atenção para os homens também. Então, por isso que eu falei, a gente que é mãe de menina, a gente tem um papel bem importante para ensinar a sexualidade, mas também bem importante para ensinar para os meninos também. Porque o homem, como ele tá sempre pronto, ele acha que a mulher também vai estar sempre pronta. Então, também esse olhar eles têm que ter com as mulheres. E mesmo com aquela mulher que ela é mulher tarefeira. Então, ele tem que entender que também hoje ela teve várias coisas, que ela fez muita coisa.
E a mulher é bem interessante, porque a mulher ela não vai receber o sexo somente lá naquela hora do prazer, ou na cama, enfim, no quarto de noite. A mulher às vezes vem se preparando já de manhã cedo, né? Ela tem toda uma programação, tem toda uma mente diferente, ela funciona diferente. Então também o homem entender que não é apenas ir para o ato e pronto, que não é apenas ele se satisfazer e pronto. O homem se satisfaz mais rápido. Então, às vezes, em 2 toques, ele já tá pronto, tá satisfeito. E a mulher não. Então, assim, ó, conversa com a tua parceira também. Se de repente a mulher ela se sente é, ela não se sente liberado, ela se sente com vergonha de falar, dizer o que ela gosta, procura o homem também dialogar com ela, procura o homem também entender. Então, olha, hoje eu vi que você está cansado, então o que que eu também posso fazer para te ajudar, né? De repente, se não pode contratar uma faxineira, o homem também pode fazer algumas coisas que a mulher está fazendo para que ela faça menos e ela também possa ter uma entrega maior aí na hora do sexo. Então, também perceba, e eu acho que os homens também, eles estão aprendendo, eles precisam também aprender a ter esse olhar para a mulher como ela sendo algo divino, como ela não é apenas um objeto sexual, né? Isso a gente vem falando. Nós não somos um objeto sexual e nós não somos uma máquina para dar prazer ou uma máquina de dar prazer. Então, o homem também tem que entender isso. Então, o que que o homem também pode fazer para melhorar? Porque, de repente, o sexo não tá legal, mas não é porque a mulher não quer, ou porque a mulher nem porque a mulher não está liberada. É como a Neide falou ali, a traição não vem só de uma parte. E o prazer também não vem só de uma parte. Então, é 50% de 50% de mim, né? Da parceira. Então, o que que o homem pode fazer também para contribuir com esses 50%? Então, parar e analisar como que eu posso fazer diferente a partir de hoje, como eu posso ajudar a minha parceira a ter mais prazer, não só no com ela, prazer na vida. Então, pergunta o que ela gosta, pergunta qual a maneira que ela quer, o que, que pode ser feito diferente, como pode ser diferente a partir de agora, né? Porque muitas vezes o homem chega e vai de supetão, e aí a mulher ela se sente invadida, se sente machucada, e isso também acontece muito, às vezes, nos nossos primeiros anos que a gente inicia a nossa vida sexual. Então, assim, ó, ter todo um cuidado, ter todo um olhar. A gente funciona diferente, a gente é diferente, a gente não vai estar 30 dias com a nossa potência lá em cima, com a nossa energia sexual lá em cima. Então também tem esse olhar diferente, a gente também traz isso no nosso, a gente também traz isso no nosso sistema familiar. Então são mudanças que vêm vindo aos pouquinhos e que os homens também podem contribuir muito com isso. Porque muitas vezes também parte uma traição também da mulher, porque a mulher foi buscar fora algo que não está dentro. Então, assim, às vezes o homem ele pode ser mais carinhoso, ele pode ser mais delicado, ele pode ser mais jeitoso, ele pode entender que a mulher tem um tempo diferente para de ter o prazer dela, né? A gente tá falando em prazer, tá falando em energia sexual, então, tem que entender que estão os dois lados a partir do momento que eu tento dividir com o meu prazer. Então, também fica a dica para que os homens também olhem para esse lado, também. Ai, mas eu tenho vergonha de falar isso com a minha esposa, com a minha parceira, ou, né? Como é que eu vou falar isso? Enfim. Hoje a gente tem N caminhos, né? Hoje a gente tem ajuda estão aí disponível, como ele falou. A gente tem terapia, a gente tem amigos. E os homens, eles costumam tratar isso com mais facilidade, né? Os homens, eles estão jogando futebol, quando eles se encontram, eles falam mais disso. E nós, mulheres, isso é mais velado, isso já é mais, a gente não fala muito, né? Porque a gente tem vergonha, porque a gente não foi ensinado, porque o que que a outra vai pensar, né, se eu falar para ela. Então a gente não se sente, às vezes a gente não tem essa permissão e às vezes a gente não se sente liberado. Tem uma outra coisinha que eu queria falar que a gente falou na outra live, a gente ficou de comentar aqui também. Por exemplo, a questão do orgasmo, né? A gente não tem, e tem muitas, a gente não tem só um orgasmo quando a gente tem um ato sexual. Então, isso também é uma coisa bem importante que a gente precisa aprender também. A gente não precisa, ou a gente não tem orgasmos apenas na nossa relação sexual, apenas quando a gente tem um ato sexual. A gente pode, a partir do momento que a gente conhece o nosso corpo, que a gente conhece o que nos dá prazer, a gente pode ter um orgasmo sozinha. A gente pode ter um orgasmo dançando, a gente pode ter um orgasmo escutando uma música, jantando, saboreando algo. Então, assim, não se limite a pensar que você vai ter um orgasmo somente quando você tiver um ato sexual com alguém.
tá? Isso é bem importante também da gente conhecer e da gente aprender. Então, conheça o seu corpo, conheça qual é o auge, o que te leva ao orgasmo, o que te leva você a gozar a vida, você gozar no prazer, enfim. E o homem também pode contribuir com isso com a mulher, com certeza. E a gente também sabe que tem mulheres que às vezes passam a vida inteira delas ali, ou casada, ou com relacionamento, enfim, sozinhas, e elas não tiveram um orgasmo na vida. A gente tem isso também, gente. Por que que isso acontece, né? Então, como a gente vem falando, a gente precisa se conhecer e por isso desse trabalho interno com o externo. Então, assim, a gente às vezes foca muito, a nossa mente, ela controla muito a gente. Então, às vezes eu me preocupo demais com o meu externo, que eu quero fazer cirurgia, que eu quero fazer uma plástica, que eu preciso emagrecer, que eu tenho que ficar na academia todos os dias, que eu tenho que cuidar da alimentação, nanana. A gente se cobra demais, a gente se culpa demais, e a gente deixa de gozar a vida. A gente deixa de ter orgasmos. Então, assim, ó, o nosso objetivo da nossa live de hoje, que a gente vem conversar com vocês e também das nossas lives anteriores, é para que você tenha o prazer na vida, para que você tenha, que você realmente goze a vida, que você consiga gozar em vários momentos, não apenas remetendo isso ao sexo. Porque a nossa sexualidade, a nossa energia sexual, ela não se limita apenas ao sexo. Nossa, falou tudo, Isabel. Exatamente isso. Quando começa, E os homens, né, que estão presentes aqui, entender que para o homem uma palavra, uma imagem, meia palavra, um olhar basta, tá pronto. E a mulher, como é a multitarefeira, ela precisa relaxar primeiro. Então, proporcione um caminho de relaxamento para essa mulher. Seja uma massagem, um carinho, um toque, não chega chegando, né? Um beijo, tá lá secando a louça, passa a mão. Ter essa troca, sabe? Ir aquecendo essa mulher e preparando ela para o ato. Que as mulheres elas têm muita dificuldade de relaxar. Então, esse relaxamento até chegar ao corpo se abrir, a se abrir para aquele momento. E aí, o que, que tem de diferente? Uma mulher pode ter vários orgasmos, né? Enquanto o homem só tem um, né? Depois precisa de um tempo para restabelecer. Então, tem a fase ali do platô, né? Que são as ondas que tu fica surfando, né? Falando bem na parte da sexualidade mesmo. Então, entender que a mulher tem várias ondinhas, ela pode gozar, ter vários orgasmos, né? E isso vai depender também do parceiro, de deixar essa mulher mais preparada para esse momento, né? Enquanto o homem, ele vai ser rápido, ele pode ser rápido, como ele pode se controlar e ter um platô um pouco mais longo, né? E depois vai levar um tempinho para restabelecer. Então, essa é uma principal diferença que tem entre homens e mulheres na parte da sexualidade, né? Do ato sexual em si. E esses outros assuntos, né, que a gente já abordou, dessa sensação de tu chegar e já partir para o ato, às vezes a mulher vai se sentir muito invadida, porque na pornografia o que que a gente vê? As mulheres prontas, elas já estão lubrificadas, prontinhas, chegando. Mas na vida real não é assim. Precisa desse contexto, precisa. E aí é um trabalho conjunto do autoconhecimento da mulher, o que que vai relaxar ela para ela sentir o prazer e o companheirismo, né, do parceiro ou da parceira, auxiliar ela nesse processo, né? Então, isso é novamente parte da gente querer sentir esse prazer, se permitir sentir esse prazer. Aí falar, expressar, se descobrir, se tocar e ir aprendendo, mapeando, vendo o que, que é legal, o que, que não é legal. Tal dia foi ótimo, por que, que foi ótimo. Isso é muito importante a pessoa ir se olhando, né? Se construindo, se desconstruindo. e saber que também o gozar da mulher ele não vai ser igual aquele lá do filme pornô, da pornografia. O Não, homem tem que entender isso e a mulher também tem que entender. Às vezes a mulher se cobra, nossa, eu preciso ser parecida, eu preciso também chegar nesse nível. Não, é o teu nível, é você mulher, é você que vai saber
como você vai gozar, onde você vai gozar, quais são os pontos do teu corpo, em que momento você vai gozar. E também o homem tem que ter todo esse entendimento, tem que ter esse respeito para saber que ela não é aquela figura que está lá na televisão, ou que você viu em algum vídeo, ou que você viu em algum lugar. Então isso acaba deturpando essa imagem do sexo também. E aí a gente, tanto a mulher quanto o homem, pensa que tem que ser daquele jeito, ou que tem que ser como está lá. E não é assim que funciona, não é assim. Então, por isso que nós mulheres também, às vezes, nós temos uma dificuldade em reconhecer o sexo, em valorizar o sexo, e também a perceber que o sexo é divino e ele faz parte da vida, ele é uma energia da vida. Porque às vezes a gente está acostumado com aquele modelo lá que não é o modelo que serve para nós, que não é o modelo certo, né? Então, é toda uma desconstrução. Mas caminhos, né? Eu e a Nerli, a gente vem aqui nas terças-feiras com o nosso bate-papo para a gente mostrar caminhos, para a gente, nessa nossa conversa, a gente aponta alguns caminhos e a gente também traz algumas informações e também a gente nos coloca à disposição para auxiliar, para ajudar ou para mostrar para vocês que vêm nos assistindo e vêm nos acompanhar que é possível a gente ter uma vida mais leve, que é possível a gente ter uma vida feliz, e como a Nerli falou, é muito difícil a gente se sentir plena e feliz, né? Porque parece que não é permitido, parece que não sou merecedora. Eu vejo a outra, né? A Nerli comentou na live passada do questão do filtro do Instagram. Então eu vejo a vida da outra que é perfeita, mas a minha não é. Mas a minha não tem perfeição. Então, assim, a gente tem que se amar com essa nossa perfeição que a gente tem. A gente é diferente, a gente é única. E assim é no prazer também, assim é na energia sexual também. A gente é única e a gente é perfeita. A gente, como eu falei, se a gente para olhar o nosso corpo, para ver tudo que a gente tem ali no corpo, essa potência que a gente tem, essa energia sexual que faz a gente ir para a vida, que a gente se reconhece, que a gente se ama, que a gente diz, ok, eu sou assim, e o que que eu posso melhorar e o que eu não posso, eu vou aceitar, eu vou amar, eu vou me valorizar. Porque aí a gente consegue, a partir do momento, como a Nelly falou, a partir do momento que eu tenho auto-respeito, eu consigo mostrar para o outro que o outro também pode me respeitar. Quando eu não me respeito, quando eu não me amo, quando eu não me aprovo, quando eu não me gosto, e aí também isso vai para o sexo, eu deixo qualquer pessoa entrar em mim, ou eu deixo qualquer coisa me invadir. E às vezes também eu não digo não, eu não gosto disso, eu não quero isso. Eu permito e aí depois eu fico com aquela culpa. Ou eu tenho aquela carência excessiva que o que o outro fizer eu vou aceitar e eu não vou falar nada. Então é isso que a gente vem trabalhando, é isso que a gente vem comentando, é isso que a gente vem falando. Para que você se abra, para que você se enxergue, para que você se reconheça, para que você se ame. Não é fácil? Não é fácil. Eu e a Nelly, a gente sempre diz isso. Não é fácil. É um caminho, ou são caminhos que a gente tem, que a gente escolhe caminhar, a gente escolhe trilhar. Mas quando eu me permito, quando eu me abro, quando eu digo sim, eu quero me enxergar, a gente começa a. As coisas vêm, o universo traz pra gente. Eu sempre digo isso: o universo traz, ou ele te traz as pessoas, ou ele te traz uma pessoa, ou ele te traz algo num livro que você lê e você diz, nossa, é isso, ou é numa música, ou é algo que veio no teu pensamento. Então, assim, a partir do momento que você diz sim, que você quer ser diferente, que você quer ter uma vida mais leve, que você quer se olhar, que você quer se amar, que você quer se enxergar na sua totalidade, na tua essência, ele vai te trazer. E esse é o nosso objetivo também, de eu e da Nerli estar aqui nas terça-feira conversando com vocês. São coisas que a gente passa, são coisas que a gente viveu, que a gente vive e que a gente acha que a gente tem que falar também para os outros, porque pode ser que essa sementinha que a gente vem plantando, ela dê frutos ali mais para frente. E a gente já tem frutos, né? Já deu frutos. A gente Já. sabe que a gente tem muita mulherada linda aqui que me conheceu, que já era tua cliente, que me conheceu e que está fazendo um trabalho lindo de uma reconexão com a sua essência, com o interno, com o externo. Então, assim, mais uma vez, o interno ele está ligado com o externo está ligado com o interno. Então, a gente vem para contribuir, a gente vem para somar.
Nossa, nossa live rendeu, já passamos de uma hora, né? O Instagram não derrubou a gente. Vai terminar, então. Vai derrubar. Então, eu acho que é isso. Não sei se o pessoal, alguém tem alguma coisa para comentar, para falar, tem alguma pergunta para fazer para a gente. Hoje a gente tocou num assunto que é um pouquinho mais delicado para nós mulheres, mas que faz parte do nosso universo feminino, que faz parte da nossa vida, está germinando essas sementes, com certeza. Que bom, que bom. A gente fica bem agradecida, né? A gente fica grata com vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, fazendo essa mudança de vida ou essa virada de chave, né? Que vocês consigam identificar esses gatilhos ou o que está incomodando. Como a gente vem comentando, a gente se coloca à disposição também para auxiliar no que você trabalha com a imagem, a Nelly trabalha com cabelo, a Nelly, como ela falou, já faz até terapia lá no salão dela, então assim, ela é incrível, ela é uma profissional de alma muito linda, muito iluminada. Linda. Reencontrou, né? A gente se conheceu e depois a gente se reencontrou de um tempo e a gente vem fazendo esse trabalho juntas. Porque são coisas que a gente vive, o que a gente fala aqui não é coisa que a gente leu, o que a gente viu uma matéria, o que a gente foi lá, fez um curso e a gente está trazendo aqui para vocês. A gente aprende muito, sim, a gente estuda muito, a gente busca muito conhecimento. Mas são coisas que a gente viveu e que a gente vive também. Então a gente fala de coisas que a gente conhece. A gente fala de coisas que a gente tem autoridade para falar para vocês. A gente não vem aqui falar qualquer coisa para vocês. E quando a gente recebe um carinho desse, como a gente falou, tão germinando, que a gente vê, que às vezes as pessoas chegam até nós e dizem, olha, aquilo que você falou foi muito legal, foi muito bacana, um pouco me abriu a mente, um pouco a partir do passo a me olhar diferente, isso para nós é muito gratificante. Vocês que estão nos assistindo, gratidão, Lili, mais uma vez, estar aqui para a gente conversar, bater papo, essa nossa parceria. E era para ser um dia, dois, uma terça-feira, duas terça-feira, e deu certo, e a gente está aí, cada vez a gente se apaixona mais, ama mais nosso projeto, e nós estamos seguindo com ele, né? Exatamente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que passaram pela nossa live e que estão sempre nos prestigiando, nos dando feedback, né, que nos motiva a continuar. E a você, que é uma pessoa linda, né, uma grande terapeuta, que tive o prazer de reencontrar, agora na versão terapeuta. E eu acho que é isso, a nossa missão, né, tá aqui compartilhando bem o que tu falou. Às vezes a gente quer resolver um problema em algumas sessões e às vezes é uma coisa que levou 30 anos para se consolidar, né? Então, a gente tem uma longa caminhada aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de vivência, né? Então, tudo que a gente fala aqui, a gente já sentiu na pele. A gente já comeu a laranja, sentiu o amargo, o doce, a semente, o talo, a casca, às vezes até cortou a mão descascando ela. Então, a gente fala com propriedade, né? Porque o sentir faz a gente se transformar, né? E é sempre com a gente primeiro. Tu não transforma outra pessoa. Ah, tem muito charlatão por aí, né? Em todas as profissões, tá? Não é só na terapia holística, não é só em salão de beleza. Tem em medicina, enfim, todas as profissões existe isso. A pessoa que vai faz o curso e com o intuito de ganhar dinheiro. A gente está aqui sim pelo retorno financeiro que vai ser uma consequência do nosso trabalho, que a gente não faz nada sem propósito, sem algo maior com profundidade. E é por isso que nós fizemos essa parceria, estamos nas terças-feiras, a cada 15 dias aqui, compartilhando e despertando o melhor das pessoas, né? Talvez nesse momento é despertar a pessoa para se olhar, é despertar para a autoaceitação, despertar para o autodesenvolvimento, ou para fazer aquela mudança radical externa, para movimentar a energia interna. Talvez já fez isso e veio as coisas para resolver buscar auxílio, seja uma conversa com uma amiga, seja uma terapeuta. A Isabel faz constelação, faz o reiki, faz os benzimentos, né? Tem uma vasta
a opção de terapia para que você não fique desamparada. E eu sei que às vezes é difícil tocar nesses assuntos, nessas coisas que ao mesmo tempo a gente tem o desejo de ter equilíbrio nessa parte da vida, mas também é bem doloroso tocar nisso. E a gente entende, né? A gente entende e talvez seja ler um livro nesse momento que também possa te auxiliar, despertar. Estamos aqui para compartilhar algumas coisas, algumas vivências e auxiliar nesse despertar que para nós é muito. A gente aprende, né? Cada live, cada terça-feira é um aprendizado gigantesco para nós também, né? E a gente cresce também, né? A gente acaba, a gente dá e a gente também recebe esse conhecimento, essa amorosidade. Então, assim, é uma troca. Eu sempre digo que tudo é 50%, né? A gente é 50% mãe, 50% pai. E quando a gente está aqui na live, é 50% eu, 50% a Nerli, ou 50% eu aqui, 50% o pessoal que está em casa. São caminhos que são doloridos, sim, a gente sempre coloca isso, né? Mas são caminhos assim com muita amorosidade. E estamos aí, né? Com esse trabalho lindo. Obrigada, Neide. Gratidão também a você, gratidão a vocês que estiveram aqui, quem vai nos assistir. E eu acho que a nossa noite é isso, então a gente termina, né? É tão gostoso quando a gente começa a conversar que às vezes a gente não quer terminar, né? E na próxima semana a gente não tem a live, então a gente tem na outra, como eu falei no início, a cada 15 dias agora a gente está fazendo. E se tiverem dúvidas, se há algo que vocês queiram comentar, conversar, dividir, enfim, eu e a Nelly, nós estamos aí disponíveis também para escuta, para conversa, né? Exatamente. Nos procure. Gratidão. Gratidão. E aí, mais uma vez, vou fazer o convite para vocês e reforço a importância de quem sentir de vir participar do Círculo de Mulheres. Essas nossas lives aqui de terça também, elas são umas amostrinhas do que a gente trabalha no círculo, do que eu trabalho no Círculo de Mulheres. A gente também vai fazer o nosso encontro vivencial e o Enerly, que a gente acabou adiando, mas a gente vai fazer também. Então, assim, são pequenas coisinhas que a gente mostra aqui para vocês que no nosso encontro vivencial ou quando vocês vêm até nós, a gente trabalha mais intensificamente, a gente faz um trabalho personalizado e um trabalho muito pensando no outro. Então, assim, tanto eu como a Nelly, a gente não olha, a gente não é manada. Então a gente olha, cada um é único, cada um é um ser, cada um é uma essência. E tanto o trabalho dela como o meu, a gente olha isso. A gente olha a essência, a gente olha que você é o único, que você é única. Então, estamos aí mais uma vez, então, agradecer, gratidão, beijo grande para vocês que nos assistiram, para vocês que vão nos assistir, para você, Nerli, também gratidão. Eu que Uma sou grata. nada. Que Deus nos abençoe. E seguimos. Até na outra semana, então. Beijo, gratidão. Até Beijo. breve. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau.